Olá, você amigo que tem nos acompanhado no canal Ministério Luz do Mundo. Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. E se esse canal e essas lições têm sido bênção para a sua vida, eu convido você a se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo e abençoar esse canal, para que assim nós possamos estar cada dia pregando a palavra de Deus, ensinando esta palavra às pessoas que realmente precisam a cada dia conhecer um pouco mais acerca do nosso Deus, dos planos de Deus para a sua vida. A lição de hoje é a lição de número 9, 27 de fevereiro de 2022. As histórias e as poesias falam ao coração. Isso é importante, que o escritor aos Hebreus, ele diz que o Senhor falou muitas vezes, de muitas formas e de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, e nesses últimos dias ele fala através do Filho. É importante que o Senhor, ele é multiforme. O Senhor, ele fala de várias maneiras, de várias formas, de forma narrativa, histórica, poética, por meio de prosa, de poesias. E nessa lição nós vamos ver uma das formas, ou algumas formas, que Deus ele fala, ele se relaciona a esse homem. A nossa introdução, ela diz: a Bíblia faz uso do gênero literário para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos, eles servem de literatura chamada de narrativas, os livros poéticos de sabedoria, e recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar o sentimento. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesse livro, cuja mensagem ela fortalece os nossos corações. Observe que a própria introdução, ela traz essa narrativa mostrando que Deus ele se utiliza de alguns mecanismos, por exemplo, de forma poética, de forma literária, por forma de poesia lírica. Observe que Deus ele se utiliza dessas narrativas para que nós possamos ter acesso ao propósito, à vontade, e uma forma como Deus ele pode se relacionar a esse homem, tanto de forma poética, tanto de forma literária, tanto de forma de prosa, essa prosa como nós estamos conversando. E o importante é que o propósito de Deus ele está sendo passado para esse homem, e esse homem ele possa compreender que, independente da forma como Deus ele se utiliza para falar, ele está transmitindo a sua vontade, ele está transmitindo o seu propósito. E quando nós compreendemos o propósito de Deus, nós vamos obedecer claramente. E é importante que o primeiro ponto ele diz: as histórias do Antigo Testamento, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus ele chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputarem espaços com outras nações. Os registros dessas experiências com Deus da posse da terra são chamados de livros históricos. Observe que, depois da morte de Moisés, o Senhor levanta Josué. Observamos que a narrativa do povo de Deus está sendo escrita. O que Deus ele tem feito no meio do seu povo, a história do seu povo, as conquistas, a provisão de Deus, o cuidado, o zelo, a demonstração da misericórdia de Deus,
através do seu povo. Então, esses livros históricos, está escrito a história do povo de Israel, o trajeto da conquista, as batalhas que eles travaram, as terras que eles foram conquistando, os povos que eles foram lutando contra eles para que eles pudessem se apropriar de territórios, porque a ordem de Deus é que aonde ele colocasse as plantas dos pés deles, eles iam conquistar. Então toda essa história do povo de Israel está escrita nesses livros, conhecidos como os livros históricos. O ponto 2 diz a história dos juízes. Observamos que depois de Moisés, nós vemos ali Josué e juízes, eles foram se levantando, Deus ele foi usando essas pessoas para que ele viessem demonstrar a sua misericórdia através desses homens. Depois de Josué, juízes governaram Israel até os profetas, até o profeta Samuel. Observamos uma coisa interessante, cerca de 400 anos da história com uma atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel. Cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas eles foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus ele levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Observe claramente que depois da morte de Josué, então o povo ele passou a ser governado por juízes. E observe que a Bíblia ela faz uma declaração e diz que depois de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E a leitura que fizemos diz que esse povo, eles faziam o que bem parecia aos seus olhos. E aquilo que eles faziam, que bem pareciam a eles mesmos, se tornava mal aos olhos de Deus. Porque eles não consultavam ao Senhor, eles não tinham uma condução. Aquilo que aprenderam com Josué, com Moisés, aquele povo, a geração futura, esqueceram de tudo isso e começaram a se envolver com aquilo que não glorificava o nome do Senhor. E por isso eles eram subjugados por nações vizinhas. Eles eram afrontados, eles eram humilhados. O povo jogava em rosto uma história tão linda que tinha sido construída por Moisés, através de Josué, de conquista. As pessoas temiam Israel. Agora, aquelas nações que temiam Israel, agora elas estavam desdenhando de Israel. Observe um declínio que aquele povo, eles declinaram de uma tal forma que aqueles que eram a história de referência que eles tinham, agora estavam sendo lançados em rosto como um povo fraco, um povo que não submetiam a Deus, um povo que estavam sendo escravizado, era um povo que estava sendo afrontado justamente por causa da desobediência deles. E quando chegava a esse ponto, Deus levantava um juiz para ser o libertador daquele povo, para julgar aquele povo, para livrar eles das mãos dos seus opressores. Então isso, cerca de 12 líderes se levantaram. Tem líderes que é bem conhecido, como Gideão, como Débora. Nós vemos líderes como Jefté, como Sansão. Então eram homens que foram levantados no tempo dos juízes para lutar contra os opressores do povo de Deus. Observe o item 3, ele diz, a história dos reis. Nós vemos a história dos juízes. 12 líderes que se levantaram naquele período para livrar o povo da opressão e ao mesmo tempo demonstrar a misericórdia de Deus, que eles não estariam só, mas Deus estava cuidando deles, apesar de um declínio tão grande, um declínio espiritual, o povo não querer buscar a presença de Deus. Eu quero abrir um parêntese, todas as vezes
que nós abandonamos os princípios de Deus, que nós deixamos de orar, que nós deixamos de jejuar, que nós deixamos de buscar a face do Senhor, que deixamos de ler a sua palavra, é obviamente que nós vamos esfriar, há um declínio espiritual, o fervor foi embora. E é necessário que esse fervor, ele volte. O João, escrevendo Apocalipse, diz: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta e pratica as primeiras obras. Há uma necessidade de um renovo, há uma necessidade do retorno, de sermos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que retornamos às primeiras obras e damos sequência ao que nós começamos a fazer. A história dos reis. O terceiro item do primeiro ponto diz: a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus ele constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul ele fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu após a sua morte e reinou, e o reino se dividiu em Israel no norte, Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio em 722 a.C. Israel foi conquistado pelos assírios em 586 a.C. Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539, cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Observe uma coisa importante. Após os juízes, nós observamos que agora o povo pediu um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul ele fracassou. O Senhor levanta Davi. Davi foi o rei que unificou Israel. Davi foi, até hoje, o maior rei que Israel já teve. O rei que guerreou, o rei que eliminou os inimigos de Israel. Depois de Davi veio Salomão. Salomão, como nós todos conhecemos a história de Salomão, foi um dos reis que trouxe riquezas para dentro de Israel. Foi um dos reis que o próprio Senhor disse: não houve, jamais haverá um homem tão sábio quanto você. Então até a rainha de Sabá ela vinha ouvir a sabedoria de Salomão. Só que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Nós conhecemos a história do reino do norte e conhecemos a história do reino do sul. Só que ambos os reis, mesmo divididos, eles se afastaram da presença de Deus. Uns foram levados para a Síria por Sisaque e outros foram levados para a Babilônia por rei Nabucodonosor. Então nós observamos aí a divisão, novamente, o povo caindo em uma precariedade, o povo deixaram de buscar a Deus, o povo deixaram de adorar Yahvé. As pessoas deixaram de buscar a presença de Deus. E quando se afasta da presença de Deus, a apostasia se instala no meio do povo, adorando ídolos e outros deuses. E nós vemos o povo indo para o cativeiro. Mas há uma promessa de Deus através do decreto de Ciro que o povo retornaria. E nós vimos aqui a promessa de Deus, ela se cumprindo no ano 539. Cumprindo a sua promessa, Deus ele restaurou o trono de Davi. Observe que a promessa de Deus que da raiz de Jessé ia brotar um renovo, um rebento fiel. E o Senhor, do trono de Davi, o reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essa narrativa ela mostra que o plano do Senhor não pode ser frustrado. O plano de Deus não pode ser frustrado de forma nenhuma. A esperança ela volta novamente. A esperança ela volta a brilhar no olhar daqueles remanescentes fiéis
que não se dobram, que não se renderam e que não perderam a esperança do Messias, que não perderam a esperança que o Senhor, a promessa que Deus fez a Davi, que o seu reino não teria fim. Então essa é a história dos reis de Israel. Vamos para o ponto 2, que fala os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui quais são os livros poéticos. Deus, ele continua falando através de narrativas, através de poesias e através de prosas. Nós vamos ver aqui coisas interessantes nesse ponto, que diz assim: os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais, poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E Eclesiastes ele foi escrito quase todo em prosa. Os outros livros eles foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa ela retrata o modo como normalmente falamos. E a poesia ela expressa sentimentos e pensamentos. Observe que há uma diferença aqui em alguns livros na questão dos escritos, da narrativa. Alguns eles foram escritos de formas poéticas e o outro foi escrito de forma de prosa. Nós vemos Eclesiastes. E o escritor diz que normalmente a prosa é como nós nos comunicamos, é como nós falamos. E a poesia ela tem algo mais especial, porque a poesia ela expressa sentimentos e pensamentos. É por isso que as pessoas elas se comovem mais quando elas ouvem cânticos, quando elas ouvem uma poesia, porque parece que ela entra no coração e ela toca a alma daquela pessoa, ela se emociona realmente. Então, a poesia, ela mexe mais com o nosso emocional. Nós aceitamos elas com mais profundidade. Então, são formas que o Senhor, ele se utiliza para transmitir a sua mensagem, para transmitir o seu propósito. Seja de forma poética, seja de forma de prosa, mas o importante é que você tem que observar e compreender é que tanto na poesia quanto na prosa, o Senhor está transmitindo a sua vontade. Ele está transmitindo o seu querer. Ele quer que nós compreendamos o propósito dele naquilo que ele está falando para nós. Seja de forma poética, seja em forma de prosa. Mas ele está transmitindo a sua vontade. E o importante de tudo isso é que nós observamos, atentamos para aquilo que o Senhor está falando e nós venhamos mudar a nossa postura. Nós venhamos acreditar, credibilizar essa palavra. Não importa a forma como ela está sendo transmitida, seja em prosa, seja de forma poética. Mas o importante é que você está compreendendo uma mensagem. Tem uma mensagem sendo transmitida nestas palavras. E o importante é que nós obedeçamos isso. Que nós atentamos para que venhamos crescer cada dia na graça e no conhecimento. Esse é o propósito de Deus. Que você seja alcançado pela sua palavra, pela sua mensagem. O item 2 diz assim: Eclesiastes e Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: e é tudo vaidade. Observe que Salomão, ele está mostrando aqui nessa narrativa a enfermidade da vida humana. Ele diz:
tudo é vaidade. Ele diz de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Ele está mostrando exatamente essa enfermidade da vida humana. O homem se torna tão vaidoso que ele se esquece dos princípios mais importantes na sua vida. E Salomão, ele compreendeu isso, porque Salomão foi um homem que teve tudo. Salomão foi um homem que provou de tudo. Um homem que teve riquezas, um homem que teve uma vida, nós vamos dizer, uma vida boa. Salomão foi um dos homens que conheceu povos, mulheres de outros povos, 700 mulheres, 300 concubinas. E nós vamos observar que Salomão, em toda aquela sua glória, ele chegou um tempo na sua vida que ele começou a entender Provérbios. Segundo alguns historiadores, diz que ele escreveu Eclesiastes. Ele já não era um garoto mais de meia idade. Salomão já era um homem maduro, Salomão já era um velho. E ele percebe que tudo na vida do ser humano é vaidade e aflição de espírito. É por isso que ele mostra em Eclesiastes essa enfermidade da vida humana. Por isso, no final, o autor, ele decide que o sentido da vida é temer a Deus. Isso é importante. Temer a Deus, esse é o sentido da vida. Você entender o Senhor, ou seja, você obedecer ao Senhor. Temer a Deus, ele diz que isso é o princípio da sabedoria. Um homem que teme a Deus, ele é um homem, eu vou dizer claramente, ele é um homem realizado porque ele está em inteira dependência de Deus. Está pronto para obedecer à vontade do Senhor. E é importante que Provérbios, ele declara, o tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Sábio é aquele que obedece, aquele que submete à vontade de Deus. Não se torna uma pessoa arrogante porque tem uma intimidade com Deus, mas ele é um homem que reconhece a sua pequenez, ele reconhece as suas limitações, mas ele também reconhece a soberania de um Deus que sonda os corações. Observe que esse é o tema de Provérbios. Ele diz que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa digna de ser honrada. E ele diz aqui que o tema de Jó é o sofrimento. Ele diz o sofrimento mostrando que a dor não é racional e que é precioso sempre confiar no Senhor. O tema de Jó, ele relata o quê? O sofrimento das pessoas. Jó foi uma das pessoas que passou por um grande sofrimento. E o tema de Jó relata justamente isso, esse sofrimento humano. O homem, por mais santo que ele seja, ele está sujeito a passar pelo sofrimento, por luta, por aflições. Mas eu acho lindo a declaração do apóstolo Paulo, passando pelo sofrimento, por aflições. Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento faz parte da vida do homem, mas é importante que sabemos que tem um Deus que cuida de nós mesmo no sofrimento. O 3 fala de salmos e cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor. Sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração, adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como versos-chave o Salmo
29, verso 2, daí o Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso e a intimidade, o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza a ideia de fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse versículo ele é maravilhoso. Então observe que os salmos são louvores, e esses louvores eles mostram uma grandeza de Deus, ele mostra uma soberania de Deus, ele mostra que esse Deus é digno de honra, de glória e de louvor, enaltecem ao nosso Deus. Cantares mostra a importância de um relacionamento, e o exemplo disso é o do esposo e a esposa, como ele termina aqui, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Observe que são poesias, cânticos que levam a enaltecer o nome do Senhor e revelar a sua grandeza e quem Ele é e como nós devemos fazer para continuar engrandecendo o nosso Deus. Uma mensagem ao coração. Terceiro ponto, diz, uma mensagem de soberania. A Bíblia ela descreve o que Deus fez na vida das pessoas. Josué, na travessia do Jordão, o feito favoreceu acesso à terra prometida. Deus ele levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda provou um meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia os remanescentes conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá, assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim, sendo o nosso coração deve ser aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história, nada acontece fora da sua vontade. Observe que uma mensagem aos corações, estamos sobre o cuidado de Deus, é Deus quem cuida, é Deus quem zela. Observe que na desobediência Deus usa nações para punir o seu povo, para subjugar o seu povo. E quando alguém clama por Deus, por socorro, o Senhor levanta alguém para que o possa resgatar, demonstrando a sua misericórdia, o seu zelo, o seu amor. Ou seja, se nós seguimos ao Senhor com o coração reto, com o coração voltado para Ele, Deus ele demonstra na nossa caminhada o seu amor, o seu cuidado, o zelo e a sua misericórdia. Mas uma coisa que nós observamos nessa mensagem aos corações que Deus ele traz ao povo, mesmo o povo na desobediência, há um tempo da punição, mas também há um tempo do retorno, há um tempo da restauração. Havia o tempo da punição, o povo foram para a Babilônia, mas houve o tempo do regresso, o tempo da volta, o tempo de reconstruir, o tempo que o Senhor estabelece para uma cura, para um conserto. Mas ele fez uma promessa a Davi, no tempo certo Deus restaura o povo, e o povo veio da Babilônia na missão de reconstruir o templo, de reconstruir uma casa de adoração para o Senhor. Nós vemos isso lá no livro de Ageu. Então nós vamos observar que há o tempo da punição, mas há o tempo da graça, há o tempo do regresso, há o tempo da restauração. Isso aqui mostra que nós servimos um Deus que ele é fiel. Ele pune quando desobedece, mas ele estende a mão quando se arrepende e restaura e dá graça para que nós possamos cada dia reconhecer a grandeza, o amor, a misericórdia, mas nunca se esqueça da soberania de Deus. Deus ele é soberano. Uma mensagem de sabedoria.
Deus, ele é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçosos, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações, elas não devem ser observadas de forma legalista, elas devem ser resultado do toque divino no coração humano. Isso é importante, essa mensagem de sabedoria. O Senhor, ele deixa na sua palavra esses mandamentos, esses princípios, essas observâncias, para que nós venhamos estar atento a cada uma dessas observâncias e seguir o propósito de Deus naquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Ele deixou, falei aqui de muitos quesitos: abrir mão, o amor ao dinheiro, a luxúria, vaidade e muitas outras questões que ele aborda aqui: remir o tempo, manter a integridade, ser uma pessoa íntegra. Olha o exemplo que Jó dá e o testemunho que o Senhor fala de Jó. Viste o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. A palavra íntegro ali de Jó não é de integridade. Eu tenho certeza que essa mesma palavra íntegro que o Senhor fala aqui, ele está falando de algo muito mais amplo, algo muito mais envolvente. Ele está falando de íntegro, de integralidade. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa integral. As pessoas que não se relacionam, as pessoas que não se comunicam, pessoas que não fazem, que não estão dispostos a ir, fazer, obedecer, submeter. Onde é que está a demonstração do amor a Deus? Observe que esses princípios e ordenâncias têm que fazer parte da vida do cristão. A mensagem de sabedoria é para que nós venhamos observar os princípios de Deus e venhamos obedecer. Que sabedoria é essa que não nos convergem para dentro da palavra? A sabedoria que Deus ele nos dá, a sabedoria com que ela nos instrui, ele nos instrui, é para nos convergir para a palavra. E mediante a palavra nós obedecermos a Deus, nós submetermos a sua vontade, nós estamos debaixo do seu senhorio, nós estamos prontos para obedecer esses princípios. E é importante que aqui fala algo interessante, que é manter uma boa reputação, tomar cuidado no falar, sermos pessoas moderadas, não sermos pessoas demasiadamente, pessoas explosivas, pessoas que não medem palavras, pessoas que falam o que bem entende. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Isso é ausência de sabedoria, porque uma pessoa sábia, ela sabe a hora de falar, ela sabe o que falar e o que, como deve falar. Então, é importante observarmos isso. Estarmos debaixo da potente mão do Senhor. É nos manter, viver de forma alegre. Não sermos pessoas iracundas. Não sermos pessoas desprovidas de graça. Pessoas fechadas. Pessoas que não transmitem alegria. Então, o propósito de Deus,
Essa sabedoria é para que nós venhamos compreender todo esse propósito de Deus. O cristão santo não é aquele que vive de cara fechada para demonstrar santidade, mas é um cristão alegre. É o que externa paz. Você olha para ele, você, mesmo sabendo que ele passa por lutas, mas ele é uma pessoa que sempre tem uma palavra boa para te dar, um conselho. Ele tem uma palavra que traz refrigério para a tua alma. Palavra de fato, mensagem de sabedoria. E para encerrar, o último item aqui, o item 3, uma mensagem de adoração. Os salmos, eles possuem a peculiaridade e expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medos, angústias, tristezas, força, segurança, alegria. Também ele refletem a ideia divina de que espiritualidade e adoração, entre outros, eles retratados na vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, um coração agradecido, um coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista ele descreve a conduta por ele adotada, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observe o que é adoração. Às vezes adoração as pessoas acham que é simplesmente dobrar o joelho e estar ali, oh Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Não é apenas isso. Adoração é um coração alegre. Adoração é um coração agradecido. Um coração contrito. Um coração que louva. Um coração que reconhece a grandeza de Deus. Uma pessoa que externa a graça. Uma pessoa que de fato ele está aqui para fazer a coisa certa, para glorificar a Deus na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, na vivência dessa pessoa. Isso é adoração. A pessoa pensa que adoração é simplesmente colocar um hino e acompanhar a letra daquele hino e dizer isso é adoração. Não é apenas isso, é vivência. Como ele colocou aqui, a espiritualidade e a adoração, entre outros retratos da vida espiritual, destacam assim um coração que confia. Tem gente que diz que são adoradores, mas quando se trata de confiança em Deus, eles duvidam, não acreditam. E adoração é confiar em Deus. Outra coisa que ele fala, um coração contrito, é um coração que glorifica, é uma pessoa agradecida. Paulo diz assim, em tudo dê graça. Sabe o que é isso? Você está passando por luta, mas Paulo diz, graças a Deus, que eu sirvo um Senhor que vai me ajudar e eu vou passar por essa luta. Eu estou passando por um momento turbulento na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo, Ele vai me dar condições e graça para que eu possa passar por esse momento tão difícil. Em tudo dê graça. Paulo diz assim, eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez, a ter fome e ter bonança. Só que Paulo está demonstrando que o coração dele era grato a Deus. Eu glorifico a Deus não é porque a minha geladeira está cheia, não. Eu glorifico a Deus não é apenas porque tenho dinheiro na conta. Eu glorifico a Deus apenas porque quando a minha vida está uma mil maravilhas, você tem que glorificar a Deus em tudo na sua vida, até mesmo quando não tem nada. Glorifica ao Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. Então, quando você olha para Deus, quando você confia nele, a geladeira pode estar cheia ou pode estar vazia, mas confia no Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é provisão de Deus, é cuidado de Deus. E quando você confia,
Você adora. Conclusão, diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista, a posse da terra prometida, aponta para a sabedoria divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Que maravilha! Querido, que se essa lição ela foi bênção para a sua vida, não se esqueça de se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, seu gostei. Ministério Luz do Mundo é o nome do nosso canal, como também é o nome do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Faça parte desse projeto, que Deus possa assim abençoar ricamente a sua vida. Se você quer nos ajudar, continue orando para que Deus esteja abrindo porta, para que esse ministério tenha condições de crescer e alcançar mais pessoas. Você que ainda não conhece o canal Ministério Luz do Mundo, você possa digitar aí Ministério Luz do Mundo, Pastor Antônio Alencar, e você pode também nos visitar na página no Facebook. Temos uma página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também temos um grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo. Então são canais que o Senhor tem nos agraciado para que nós possamos colocar mensagens para que ela possa alcançar pessoas. Você é o nosso convidado e eu deixo o meu agradecimento aqui por você ter estado conosco nessa videoaula. Que Deus abençoe grandemente em nome do